depois dessa visita guiada, né, que eu posso dizer também que é uma visita a um momento importante da nossa história, né, que faz com que a gente faça esse movimento que na cultura negra a gente chama de sankofa, né, fazer esse retorno ao passado, esse olhar atrás para que a gente possa pensar coisas aqui no presente. Foi um momento muito intenso, também de muito aprendizado, e um momento onde a gente vai olhar para esse pedaço da história que muitas das vezes a gente nega, né? A gente tem medo, tem dificuldade de olhar, porque foi um momento muito forte, muito triste. A gente pode dizer uma tragédia, né? Uma grande tragédia na humanidade, e voltar a esse momento é dolorido, então a gente tem medo, mas essa visita, ela conduz a gente a esse movimento de retorno de uma maneira muito, muito profunda, muito cuidadosa e ao mesmo tempo muito sofisticada, né? Então teve muito cuidado na preparação desse lugar, desse memorial, desse roteiro de visita. Ele é muito rico, ele faz com que a gente volte a pontos e assuntos e temas importantes desse mesmo assunto, que é a questão do Holocausto, de maneira muito séria, mas também ressaltando, né, fazendo com que a gente lembre desse momento de morte, né, de perda de vidas, mas tendo curiosamente ou paradoxalmente a palavra vida como motor, né, como veículo que conduz esse momento. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que foi mais marcante, né, que é você, a partir dessas mortes, dessas perdas irreparáveis, né, para a história da humanidade, mas como que a gente pode refletir sobre a vida, tanto sobre a vida dessas pessoas enquanto elas estiveram aqui, como memória, né, como memória de possibilidades de vida, e como que quando isso é interrompido, como que todo mundo perde, não só essas vidas foram perdidas, mas como que a humanidade perdeu, e como que a partir daí a gente pode também refletir sobre essa vida, né? E aí atravessa tudo, atravessa as nossas reflexões na perspectiva histórica, na perspectiva política, na perspectiva de políticas públicas, né? Eu, enquanto gestora, fico pensando muito nisso, né? Como que as nossas políticas públicas podem trazer de maneira sensível, tal como essa visita, tal como esse local, retomar de maneira educativa, de maneira séria e também de maneira muito respeitosa, e fazer com que a gente chegue aqui, a gente lamenta, né? Mas isso não finaliza na lamentação, finaliza na nossa motivação do respeito à vida e da importância que a gente deve dar. Acho que essas seriam as primeiras reflexões do impacto assim, desse momento que eu estou aqui, de como eu estou emocionalmente impactada por esse projeto, por esse percurso, e como que eu saio daqui bastante inspirada para pensar, enquanto diretora também de um museu que também trata de um tema sensível, que pode dialogar de alguma forma com a questão do Holocausto ali no CAB. A gente também está falando de vidas que foram perdidas com a diáspora negra, também uma diáspora forçada no trabalho escravo no Brasil, e como que a gente perdeu essas vidas e como que a gente é fruto disso, né? Como que a humanidade acaba sendo fruto desses projetos genocidas, e de como, assim como esses povos que são retratados aqui no memorial, como que a cultura dele, que essas vidas marcaram a gente, ainda legaram para a gente. Quando a gente olha esse monumento que retrata, né, como foi dito aqui pela Sofia, né, esse monumento que retrata essa posição, esse posicionar-se, né? É isso que eu estou chamando de dignidade, e que a gente tem uma vida perdida, mas não tem uma história perdida, não tem uma memória perdida. E esse memorial e essa visitação, ele retoma isso de maneira muito forte, muito intensa. Eu acho que
todas as pessoas, muitas pessoas, quem puder, precisam viver essa experiência, porque ela é muito educativa e ela também traz uma parte que a gente pode dizer que é aquele processo que todo ser humano precisa, né? Apesar de sermos seres humanos, precisamos nos humanizarmos a cada dia, porque a gente tem vivido tempos de desumanização. Então, um projeto, um momento, um trabalho como isso, ele restaura isso e traz a gente à tona para poder pensar que, apesar de todos os trabalhos, as coisas que a gente faz, o centro de tudo precisa ser a vida.